Olá, crianças, vamos agora fazer o simulado de português, tá certo? Esse simulado é para que vocês vão se acostumando, né, e treinando também como é que vai ser a provinha que vocês vão fazer, né, a prova SAEB que vocês vão fazer no início de novembro, tá bom? E é uma avaliação externa. Isso significa que não é a escola que vai realizar, nem o município de Igreja Nova, e sim o Ministério da Educação e Cultura, o MEC. Então, o Ministério da Educação e Cultura, o MEC, vai realizar no início de novembro essa avaliação, que é chamado de prova SAEB, ou avaliação SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Vai ser analisado os alunos do segundo ano, certo, do ensino fundamental, os alunos do nono ano do ensino fundamental e os alunos da terceira série do ensino médio, certo? Só esses três grupos é que serão avaliados. E eles vão ser avaliados em quê? Vocês vão ser avaliados em quê? Nas disciplinas de português e de matemática, certo? Na semana anterior, vocês já fizeram um simulado de matemática, né, que foi da Provinha Brasil de 2012. E hoje vocês vão fazer o simulado, né, da antiga Provinha Brasil de português. Então, vocês coloquem o nome completo. Vocês coloquem o nome completo de vocês. Por que vai ser necessário o nome completo? Além de vocês saberem o próprio nome, né, que é muito bom, vocês também vão preencher na hora, no dia, no caderno do aluno, vocês vão colocar o nome completo de vocês e também na lista de frequência, vocês também vão escrever o nome de vocês, tá? Então, escrevam o nome completo, por favor. Não esqueça. Ah, professora, mas eu ainda não sei fazer o meu nome completo. Então, você vá treinando. Porque quem é meu aluno desde o ano passado sabe muito bem que eu entreguei uma ficha com o nome completo de cada aluno, tá certo? Então, cada aluno recebeu, tanto no ano de 2020, como no início do ano de 2021, receberam também a ficha com o nome completo. E escrevam a data, tá? A data 1/10/2021. Nós estamos já no mês de outubro. E aqui é o nome da professora que vos fala, né? Marcilene, é o meu nome e a turma segundo ano. Então, simulado de leitura, avaliação SAEB 2021. Observação. As questões foram retiradas do caderno do aluno. Leitura, teste 2, Provinha Brasil 2012. Então, todas essas questões foram tiradas desse caderno aqui, tá? No caso, esse aqui é o guia de aplicação. É o que eu vou ler. Vocês podem observar que não tem enunciado, só tem questão 1, questão 2, questão 3, questão 4, questão 5 e assim por diante. Outra coisa, ninguém pode ensinar você, tá? Ah, mas eu não sei. Mãe, me ajuda aqui, porque se eu fizer errado, a minha professora vai brigar. Eu não vou brigar, eu só quero saber como é que vocês estão, tá certo? Até para poder ajudar vocês, certo? Então, não é para ninguém ajudar, você vai fazer do jeito que você sabe, tá certo? Vamos lá. Questão 1, ó. Questão 1, aí tem a imagem aqui da vaca e 4 quadradinhos que vocês vão marcar um X. Observe a figura. A letra V faz parte da escrita da palavra vaca. Marque um X no quadradinho em que aparece a letra V. Qual é o quadradinho que aparece a letra V? Vocês vão marcar com um X. Questão 2. Deixa eu passar aqui a folha, certo? Questão 2. Marque um X no quadradinho da sequência das letras C, L, M. Vocês vão procurar aqui as letras C, L, M, que seguem essa sequência. C, L, M. Qual desses? Vocês vão marcar com X. Questão 3. Leia a palavra silenciosamente, ou seja, vocês só vão ler com os olhos.
Leram a palavra com os olhos? Leram ela silenciosamente para ninguém escutar? Muito bem. Agora, marque com um X onde está escrita a palavra que você acabou de ler. Marque com um X a palavra que você acabou de ler. Você leu essa palavra silenciosamente e agora vocês vão marcar com um X a palavra que você leu silenciosamente. Vamos agora para a quarta questão. Questão 4. Veja a figura. Já viram a figura? Muito bem. Faça um X no quadradinho em que aparece a primeira sílaba do nome da figura. Observe a figura. Veja a figura. Olha aqui as palavras. Faça um X no quadradinho em que aparece a primeira sílaba do nome da figura. Qual é a primeira sílaba do nome dessa figura? Qual dessas palavras aqui tem o mesmo som da sílaba inicial dessa figura? Certo? Não se preocupem, aqui eu tô lendo um pouquinho mais apressado, mas vocês têm tempo em casa para fazer, voltar o vídeo, fazer e me entregar na segunda-feira, tá? Questão 5. Observe, tá clarinho, viu, pessoal? Observe os desenhos da camisa. Observe os desenhos da camisa, boneca, bola e sapato. Observe os desenhos da camisa, da boneca, da bola e do sapato. Marque, aqui ó, marque um X no quadradinho que mostra o objeto com o nome formado por 2 sílabas. Qual desses objetos aqui, o nome é formado por 2 sílabas? Questão 6. Veja a imagem. Faça um X no quadradinho onde aparece a primeira letra da palavra cenoura. Veja a imagem. Faça um X no quadradinho onde aparece a primeira letra da palavra cenoura. Vocês vão marcar. Agora, vamos passar para outra folha, tá? A outra página. Que é essa aqui. Questão 7. Questão 7. O que é forte como uma pedrinha, quando novinho, como leite branquinho, na boca está e serve para mastigar. Faça um X no quadradinho onde está escrita a resposta da adivinha ilustrada. Faça um X onde está escrita a resposta da adivinha ilustrada. Então, foi lido aqui essa adivinha, ó, o que é, forte como uma pedrinha, quando novinho, como leite, branquinho. Na boca está e serve para mastigar. Então, qual é a resposta da adivinha ilustrada? Vocês vão procurar, né, qual é a resposta e vai marcar um X. Questão 8. Questão 8. Conte o número de sílabas que tem no nome do objeto e depois marque o quadradinho que representa esse número.
Então, marque o quadradinho que representa esse número. É o nome do objeto, tá? Eu não posso dizer o nome do objeto. Esse objeto, quantas sílabas tem? Tem uma sílaba, 4 sílabas, 5 sílabas ou 9 sílabas, tá? Então, vocês vão marcar, tá certo? Questão 9. Leia o texto silenciosamente. Você vai ler o texto silenciosamente. Olha, pessoal, não teve como fazer melhor aqui. Então, aqui são figurinhas de brinquedos, tá? Aqui são vários brinquedos. E você vai ler o texto silenciosamente desse outdoor ou desse anúncio, tá? Então, depois que vocês lerem, certo? Depois que vocês lerem, porque aqui a imagem tá escura. Depois que vocês lerem, aí vocês vão fazer o seguinte. O texto que você leu pede a doação de. Esse texto pede a doação de quê? Olha só, nessa questão aqui foi pedido para que eu falasse. Olha só, tá vendo esse megafone? Nessa atividade aqui foi pedido para que eu lesse nessa questão. Já nessa aqui, ó, não foi pedido para que eu lesse. Estão vendo, crianças? Aqui não foi pedido. Então, vocês vão ler o texto e vão marcar, né, que o texto está pedindo doação de quê, tá certo? Vamos a outra questão. Deixa eu virar a folha. Questão 10. Questão 10. Veja o desenho. Veja o desenho. Agora, marque com um X o quadradinho da frase que corresponde ao desenho. Marque com um X o quadradinho da frase que corresponde ao desenho. Vocês vão ler as frases e vão ver qual frase corresponde ao desenho, tá bom? Vamos agora passar para outra folha. Questão 11. Veja a imagem. Agora, marque com X no quadradinho em que aparece o nome do personagem apresentado na figura. Qual o nome do personagem apresentado na figura? Qual é o nome desse personagem? Vocês vão ler e vão marcar. Questão 12. Questão 12. Nesse aqui já vai ser pedido para que eu leia, tá? Ó, tá pedindo para que eu leia. Eu vou ler o texto para vocês. Acompanhem comigo a leitura silenciosamente. Depois que eu terminar, vou fazer uma pergunta. Então, vamos lá. Acompanhem, tá? Silenciosamente. Zebra. Quando se pergunta à zebra se ela é branca ou se ela é preta, não sabendo responder, sempre faz uma careta. O texto fala sobre o quê? Então, vocês vão ler e vão marcar um X de que o texto fala. Eu li o texto para vocês. Então, o texto fala sobre o quê que eu li? Vocês vão ver e vão marcar, tá certo? Questão 13, que é essa aqui, ó. Veja a imagem. Preste atenção ao cartaz. Preste atenção ao cartaz. Esse cartaz, ele serve para quê? Está aqui, ó.
vocês vão ler a frase. E, professora, mas eu não sei ler frase. E agora? Bom, crianças, a gente tem que ir treinando, tá certo? Porque vai avaliar não só a leitura de palavras, mas leitura de frases e textos, tá certo? Então, vocês vão ver, vão ler aqui e depois vão marcar a questão que informa do que o cartaz. O cartaz está servindo para quê? Tá certo? Vamos para a outra questão, a questão 14. Deixa eu passar aqui. Questão 14. Eu vou ler o texto para vocês. Acompanhem comigo a leitura silenciosamente. Depois que eu terminar, vou ler o que é para fazer. Então, vamos lá. Eu vou ler, tá? Um cão dentro das normas e fora da lei. Um cão guia que foi além das expectativas. Conheça a emocionante e divertida história de Boris, um cão alegre e cheio de personalidade que levou o país a mudar sua legislação, garantindo novos direitos às pessoas com deficiência visual. Então, eu li para vocês, tá certo? No texto que você ouviu, Boris é o quê? Tá certo? Vocês vão marcar. Questão 15. Questão 15. Leia silenciosamente o poema. Agora, responda qual a cor das borboletas alegres e francas. Qual a cor das borboletas alegres e francas? Vocês vão ler o poema e vocês vão marcar qual é a alternativa que diz qual é a cor das borboletas alegres e francas. Tá certo? Vamos lá, questão 16, já tá terminando. Observem, crianças, que é muita leitura, tá? Por isso que a gente não pode ficar com moleza, assim, né? Com moleza para não querer estudar, nem querer fazer as coisas direito, né? Porque todos os dias a professora Marcilene dá aula, tá certo? Vamos lá, questão 16. Leia o texto silenciosamente e responda a questão. Leia o texto silenciosamente e responda a questão. Para que serve o texto? Para que serve esse texto aqui? Serve para quê? Vocês vão marcar com um X, tá certo? Questão 17. Leia o texto silenciosamente e depois responda a questão. Ai, meu Deus do céu, quanto texto para ler, eu já estou cansado. Pois é, crianças, é assim mesmo, tá certo? Como eu já falei, vai ser avaliado não só palavras, né? Não só apenas letras, sílabas iniciais, sílabas finais, entre outras coisas, mas também vai analisar gênero textual e para isso vocês também têm que saber ler, né? Leitura de palavras, leitura de frases e leitura de textos, tá certo? Então vamos lá. Mas não desanimem não, tá? Que todo mundo é capaz e todo mundo pode sim melhorar a sua leitura, tá certo? Todos vocês. Então vamos lá, mais uma vez. Leia o texto silenciosamente e depois responda a questão. Este texto fala sobre o quê? Esse texto fala sobre o quê? Vamos a outra questão.
Questão 18, já está encerrando. Questão 18. Eu vou ler o texto para vocês. Acompanhem comigo a leitura silenciosamente. Depois que eu terminar, vou dizer o que é para fazer. O nariz e as orelhas não param de crescer, nem mesmo quando o indivíduo torna-se adulto. Esse é o motivo de o nariz e as orelhas de um idoso serem maiores do que quando ele era jovem. Marque com um X o quadradinho onde aparece o assunto desse texto. Marque com um X o quadradinho que aparece o assunto desse texto. Eu li o texto para vocês, tá certo? Qualquer coisa vocês voltam. E eu só li porque foi pedido, para ler o texto. Tem questões que é para ler e tem questões que não é para ler, tá certo? Vamos passar agora para a última página. Questão 19. Leia o texto silenciosamente. Não precisa pressa, mas leia silenciosamente. Depois que todos terminarem de ler, eu vou fazer uma pergunta. Depois que vocês lerem esse texto silenciosamente, eu vou fazer uma pergunta. Esse texto serve para... Esse texto serve para... Para que serve esse texto? Vocês vão marcar um X na resposta correta. E a última questão, questão 20. Veja o cartaz. Estão vendo o cartaz aqui? Ó. Uma criança segurando vários tijolos. Marque com um X o quadradinho que indica a mensagem que o cartaz quer passar. Quer passar, então marque com X o quadradinho na questão 20. O quadradinho que indica a mensagem que o cartaz quer passar. Então, vocês vão ler. Esse cartaz quer passar qual dessas mensagens, né? Então, crianças, aqui se encerra, tá certo? O nosso simulado de português, certo? Lembrando que ele começa com questões fáceis e depois ele vai dificultando para saber se realmente a criança do segundo ano do ensino fundamental está alfabetizada ou não. Tá bom, crianças? Um cheiro. Não tem problema, se você não puder fazer hoje, faz amanhã com calma, tá certo? Não entendeu a pergunta, volta novamente o vídeo para responder as questões. E na segunda-feira, dia 4, vocês levam para mim o simulado, né, de leitura, né, de português, e quem não me entregou o simulado de matemática também leva na segunda-feira, tá bom? Que na segunda eu já vou entregar outro para vocês. Um abraço.